Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Hoje eu vou tentar falar de um assunto teológico pesado, denso, de um jeito leve. Vamos ver. O assunto é livre-arbítrio. Lucas 23, 39. Amém, irmãos? O texto diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, dizendo: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Hoje eu vou falar sobre livre-arbítrio. Tem uma turma que acredita que as pessoas não têm livre-arbítrio. E essa turma é grande. Essa turma está crescendo. Você não tem direito de escolher. Você não tem direito de escolher nem sobre Deus, nem sobre nada espiritual. Amém, meu irmão? Obrigado. Então eu gostaria de iniciar esse sermão. Eu sempre gosto de contar alguma história. Eu queria contar duas. E a primeira tem a ver comigo. Eu estou de pé diante de vocês agora por causa de uma decisão pessoal. E não foi a decisão de pregar, de ser um pastor, um pregador, foi muito antes disso. Também não foi a decisão de estudar a Bíblia, conhecer a palavra, é antes disso. Também não foi exatamente a decisão de me converter a Jesus. Eu vou contar, vocês vão entender. Foi uma decisão que eu tomei alguns anos antes. Foi uma decisão que eu tomei depois de uma surra do meu pai. Não tem nada a ver com a fé, o que eu vou falar. Eu devia ter talvez uns 13 anos, mais ou menos. Eu não lembro exatamente. Nessa surra aí. Eu tinha um primo que era filho do irmão do meu pai. E esse irmão do meu pai, ele era terrível. Ele foi assassinado quando eu tinha uns 4 anos. Arrumou encrenca numa festa, não sei o quê. Era a cara do meu tio, o nome dele era Daniel. E a pessoa matou ele. Quando eu era muito criança. Eu lembro disso. Mas eu devia ter uns 4, 5, sei lá. Eu era muito pequeno. E esse meu tio, finado Daniel, ele tinha um filho, o nome desse filho, que é o meu primo, é o Luciano. Eu queria muito que ele ouvisse essa história que eu vou falar dele. Eu não tenho quase nenhuma esperança que isso aconteça. O Luciano é vivo, tal, mas ele é um mendigo. Ele anda na rua pedindo dinheiro. Não tenho esperança que ele veja ou ouça esse testemunho, muito embora eu sei que depois vai para o YouTube, não sei o quê, não sei. Sei que Deus faz lá os seus milagres. Nós éramos como irmãos, porque como ele ficou sem pai, ele dormia muito na minha casa quando a gente era moleque. Ele saía da escola e vinha passar a tarde com a gente. E ficava e dormia, enfim. E ele era muito inteligente, o Luciano era muito inteligente, esse meu primo. Devo dizer que foi com ele que eu aprendi, por exemplo, as primeiras piadas. Ele era muito engraçado, era muito legal. Mas também aprendi os primeiros palavrões também, as primeiras piadas sujas, de duplo sentido. Eu devia ter uns 9 a 10 anos nessa época aí. E crescemos juntos e tal. Ele era mais velho que eu, mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Quando eu tinha uns 16, ou melhor, uns 13, e ele uns 16, mais ou menos isso,
Ele me chamou para sairmos da escola, ele era de outra escola, enfim, e ele morava muito longe, mas ele vinha de bicicleta. E ele falou, vou passar lá na escola, tal, e a gente vou te levar num lugar. Mas não conta para tia. E eu fiquei naquele clima, tal, ele era mais velho, né, e tal, sabia mais coisas. Bom, o lugar era um fliperama, lembram? Lembram? Quem já foi em fliperama aí? Era um fliperama. Até aí nada demais, eu acho. Um lugar cheio de máquinas de jogos. Eu nunca tinha visto, era novo na cidade. E eu não sabia. E você podia jogar a máquina que você quisesse, se você comprasse as fichas. Não é? E foi ali que eu vi a primeira vez alguém enrolando um cigarro de maconha. Eu não sei aqui se tinha conexão com o fliperama. Ou talvez não, mas lá tinha. Tinha um pessoal, era mal frequentado esse lugar. Eu percebi que era mal frequentado, mas o lugar era legal e eu fui ficando à tarde lá. Enfim. Confesso aqui, vai que ele ouça essa história depois, né? Não tenho muita esperança, mas vai que. Ele não me pediu para fumar, não me incentivou a fumar, não insistiu para que eu me envolvesse com nada daquilo. Na verdade, ele até cuidou para que eu não percebesse que, paralelamente à brincadeira ali do jogo, ele meio que cuidou de mim para que eu não prestasse atenção ali, mas eu percebi. E quando chegamos em casa, naquela época, no Mato Grosso, não se falava outra droga, o negócio era maconha. Aí, fulano, a filha do Dom Fulano é maconheiro. Aí todo mundo ficava assim, vocês lembram dessa época ou não? Que parecia que era um ET de outro planeta, né? E aí eu vi aquilo, fiquei com o olho arregalado, tal, não sei o quê, perguntei, ele deu uma desconversada e tal. E quando chegamos em casa, minha mãe estava desesperada, lógico, não tinha internet, tinha telefone celular, não tinha nem telefone nem nada. E ela falou um monte para mim, um caminhão, e aí no fim, quando a coisa era grávida, ela esperava meu pai chegar e contava para meu pai. Meu pai, nesse dia eu levei uma surra do meu pai, caprichada mesmo. E eu fiquei com raiva do meu pai, porque, né, enfim, e tal, mas depois eu percebi que os argumentos do meu pai, eles podiam estar errados na minha cabeça, mas eles eram bons, eram nobres. A ideia dele era o cuidado. E ele estava preocupado com o meu futuro, com amanhã, aquela conversa de pai e tal. E eu resolvi que ele estava certo, eu não iria mais. Aí o Luciano me chamou outras vezes, eu não fui. Mas não por causa do medo de apanhar de novo, que era terrível, eu iria. Mas eu pus na balança e falei, não vai dar certo eu ir nesse lugar. E eu não fui. Mas foi lá que esse meu primo começou a fumar maconha. E depois ele começou a andar com tipos estranhos. E logo ele começou a roubar. E logo ele foi preso. E logo ele fez 18 e foi preso de novo. E no presídio ele fez uma rebelião. E saiu na TV. E era o meu primo que tinha feito essa rebelião. E depois ele foi para um presídio com mais segurança na capital. Depois ele voltou e ele começou a ficar um cara conhecido no meio do sistema carcerário lá do Mato Grosso do Sul. E eu sei agora, enquanto eu estou falando agora, em 2019, que o Luciano ficou mais tempo preso do que solto. Eu sei que agora, parece-me que agora ele está solto, porque o meu irmão falou, você não acredita quem parece que tem 60 anos e está esquelético com 40 quilos pedindo dinheiro no Farol de barba branca. Eu falei, quem? Ele falou, Luciano. Eu sei que agora a última informação é que ele fica pedindo dinheiro no Farol. A última vez que eu vi o Luciano foi no enterro do meu pai. Ele estava de semiaberto, depois foi preso de novo por outras coisas, isso já faz quase 18 anos. E eu sei que hoje ele é um mendigo que pede dinheiro no Farol, e eu estou aqui pregando o Evangelho. Escolhas, decisões. A outra história não é minha, é americana, mas vale a pena você saber. É a história de um ator chamado Edwin Thomas. Se você quiser pesquisar, E-D-W-I-N, Edwin Thomas. Thomas com TH, normal. Esse cara foi um mestre dos palcos no século XIX.
uma voz, porque na época não tinha som, né, microfone, eu estou falando 1840, 50, 60, e era no gogó. O teatro era uma peça encenada e a pessoa ficava ali, então ele tinha que ter voz também, não era só atuar, não era só o carisma, mas tinha que ter gogó também. Então ele era dono de uma voz assim que arrebatava as multidões, era um mestre do palco, uma voz que os públicos deliravam, e ele era bonito. Ele estreou com 15 anos. Com 15 anos de idade, na peça Ricardo III, ele rapidamente foi aclamado como um gênio da arte shakespeariana. Tem um segmento que é o drama, que é a tragédia. Tempos atrás eu falei aqui sobre a tragédia. Em Nova York, Edwin Thomas interpretou Hamlet por 100 noites consecutivas. Isso foi um feito, isso saiu nos jornais da época. Em Londres, ele ganhou a aprovação dos críticos nos melhores palcos. O nome desse cara é Edwin Thomas, um astro dos palcos. Todos sabiam seu nome, todos queriam, era o artista da época, ele é o cara e tal. Esse cara tinha 2 irmãos. Os 2 irmãos eles eram também atores, meio que baseados nele, né? Porque o meu irmão é ator, você é ator também. Nunca foram assim grandes atores, tal, mas o irmão sempre tentou dar aquela força. Por exemplo, ele tinha 2 irmãos, um se chamava John e outro se chamava Junius. E esses 2 irmãos, como também eram atores não tão grandes como Edwin Thomas, em 1863, os 3 contracenaram na peça Júlio César. Lembra do Júlio César, que foi assassinado pelo Brutus, pelo filho, lá, tal, e tal. Até que ele fala aquela frase, até tu, Brutus, meu filho, e tal, enfim. E esses 3 contracenaram nessa peça, e foi muito marcante, porque aí a família, é o cara muito famoso, os outros 2 ali e tal, e é o irmão dele, chamado John, coube o papel do Brutus, que é o vilão que mata o pai, ali na cena e tal. John foi o Brutus na cena. 2 anos depois, em 1865, esse mesmo John entrou no teatro chamado Teatro Ford, numa peça, e silenciosamente caminhou até o camarote, onde deu um tiro na cabeça de Abraham Lincoln. Esse cara matou o presidente Abraham Lincoln. O nome dele é John Wilkes Booth. Você pode pesquisar que você vai achar sobre esse cara. Bom, uma tragédia. A morte de Abraham Lincoln é uma das maiores tragédias americanas. Ele é o maior vulto dos presidentes americanos até hoje. Tal o rosto dele nas notas de $100 e tal. E depois dessa desgraça, dessa tragédia, o ator mais famoso, Edwin Thomas, foi obrigado a se aposentar. Ele não aguentou a vergonha de ter um irmão que também era ator, que protagonizou, à época, o maior escândalo dos Estados Unidos. Depois tivemos outras mortes, enfim, mas até a época, esse é o maior escândalo. Então, a vergonha pelo crime cometido pelo irmão foi grande demais para ele superar. Ele não superou, e a sua vida de artista terminou naquela noite de abril de 1865. Ele nunca mais atuou. Aliás, ele nunca mais seria notícia se não fosse uma situação inusitada. Não é engraçada, mas inusitada. Uma vez, alguns anos depois, numa estação em Nova Jersey, tinha muita gente esperando o trem, e o pessoal se apinhando lá, se acotovelando e tal, e empurraram, não era por maldade, mas um garoto caiu na linha do trem, e o trem estava chegando. E aí começaram a gritar, aquela gritaria, tal, e era muito mais alto do que é hoje, e ele salvou esse cara, esse ex-ator, irmão do assassino de Abraham Lincoln, estão me entendendo ou não? Ele salta, arriscando a sua vida, e salva o garoto.
Na hora, todo mundo reconheceu que era ele, porque ele estava ali na estação e tal, mas aí, aquela situação que ele protagonizou, todo mundo reconheceu que era ele, inclusive o garoto reconheceu que se tratava de Edwin Thomas Bott, que esse é o nome dele inteiro. Mas ele não reconheceu o garoto, ele salvou o garoto e tal, e algumas semanas depois, ele recebeu uma carta de agradecimento por ter salvo a vida de Robert Todd Lincoln, filho de Abraham Lincoln. Então, parece meio irônico, porque o irmão dele matou o presidente Lincoln, e ele havia salvo a vida do filho do mesmo presidente. Veja, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, a mesma profissão, a mesma paixão, e mesmo assim, um escolhe ceifar a vida do presidente e o outro escolhe salvar a vida do filho do presidente. E hoje eu gostaria de falar sobre escolhas. Você tem escolha. Você acha que, ai meu Deus, não tem mais onde correr, por que eu sou assim, por que eu nasci assim? Sim, você tem escolhas. Porque essa história que eu contei parece única, parece cheia de detalhes, mas não é bem assim. Eu podia contar outras histórias. Por exemplo, Abel e Caim, filhos de Adão, filhos do mesmo pai. Um escolhe Deus, o outro escolhe o assassinato. E Deus permite. Eu podia falar de outras escolhas, não exatamente de irmãos, mas eu podia falar sobre Abraão e Ló, ambos peregrinos em Canaã. Um escolhe Deus, o outro escolhe Sodoma. E Deus permite. Eu podia falar de Davi e Saul, ambos reis de Israel. Um escolhe Deus, o outro prefere o poder. E Deus permite. Ele vai quebrar a cara lá na frente, mas Deus permite. Eu podia falar sobre Pedro e Judas. Os dois negaram a Jesus na última semana. Um escolhe a misericórdia de Deus, o outro procura a morte. E Deus permite. Em todas essas histórias, ou em todas essas histórias, tem uma escolha. E quando eu leio a Bíblia, eu não consigo desassociar da verdade da escolha. Quer dizer, em todas as épocas da história, em todas as páginas da Bíblia, a verdade é: Deus permite que façamos escolhas. Deus permite que façamos escolhas. Eu vou deixar 3 pontos rápidos para a gente pensar, que nas quintas eu estou chegando tarde, porque eu estou trabalhando muito, enfim. Primeiro ponto: o livre-arbítrio é um presente de Deus. O livre-arbítrio é um presente de Deus. Eu não sei como alguém pode dizer que não existe liberdade de escolha na Bíblia. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Diz assim o texto, palavras de Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam, poucos os que acertam com ela. Porta estreita ou porta larga? A escolha é sua. Estrada estreita ou estrada larga? Grande multidão e pequena multidão. Está tudo aí nesse texto. E você é convidado a escolher. Sinta-se à vontade para tomar sua decisão. Palavra de Jesus. Quem está falando isso é Jesus. Não é um pastor teologando. Não, porque no grego, não. Eu estou falando que Jesus falou isso. Está aí na Bíblia. Na Bíblia de qualquer um, até dos seguidores do Calvino. Está tudo aí na Bíblia. Mateus 7, 13 e 14. Somos sempre convidados a escolher. Mateus 7, 24. Até o 27. Não vou ler, está aí no texto. Alguns versículos na frente. Construir a casa na rocha ou construir a casa na areia. Somos convidados a escolher.
Mateus 6,24, volta uma página. Mateus 6,24. Servir a Deus ou ao dinheiro? Servir a Deus ou a mamon? Somos convidados a escolher. Mateus 25,32. Estar entre a turma das ovelhas e a turma dos bodes. Você pode escolher. Com quem você quer andar? A escolha é sua. Então, Deus oferece escolhas que comprometem inclusive a eternidade. Deus oferece escolhas que comprometem, que alcançam inclusive a eternidade. E vocês estão diante da possibilidade de escolhas tipo agora. Você pode escolher inclusive entre acreditar nisso que eu estou falando ou não acreditar. A escolha é sua. Eu não estou indo para o grego, eu falei, vou tentar falar de um assunto complexo de uma forma simples. Então eu contei 2 histórias, que eu acho que facilita, e agora estou dando textos sem exegese, sem ir grego, sem palavras, sem transliterar nada. É o texto de Jesus falando, você tem essa e essa, escolha uma. Você tem isso e isso, escolha uma. Você tem escolhas. Jesus Cristo diz que você tem escolhas, e que essas escolhas, a porta larga ou estreita, a estrada apertada ou a folgada, a pequena multidão ou a grande multidão, os bodes ou as ovelhas, e essas escolhas, quando você for catapultado para a eternidade, essas escolhas farão diferenças eternas, diz o Senhor. Então você pode escolher, inclusive entre ouvir ou não ouvir. Existe uma prova irrefutável, na minha opinião, pelo menos até agora, quando eu converso com calvinista que não acredita em livre-arbítrio, eu uso essa. Tem algumas que eu uso, mas essa eu até agora nunca vi, não tem saída. Que é o juízo final. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, que é o exato momento do juízo do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20. O texto diz o seguinte, versículo 11. Vi um trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Veja, se o homem não tem escolha, por que vai ter juízo? Por que vai ter juízo final? Eu não tive escolha. Ah, você estuprou e matou e roubou e se prostituiu. Eu só confere, fiz tudo isso aí e eu tinha escolha. O Senhor não me programou para fazer isso? Então eu fiz. Eu nasci programado para fazer tudo isso. Eu estou aqui para ser julgado por quê? Aliás, o lance de ter céu e inferno, salvação ou perdição, é incongruente diante da falta de escolha. Vou tentar melhorar o que eu estou falando. Se a pessoa não tem escolhas, não deveria existir inferno, só céu. Pensa no Judas. Não, pastor, mas o Judas traiu Jesus. Ué, mas o calvinismo não diz que Judas nasceu para fazer isso? Que veio de Deus essa tarefa? Qual é o lugar eterno que comporta aqueles que obedecem à risca à vontade de Deus? O céu ou o inferno? O céu. Então Judas tinha que ir para o céu. O Judas é um cara que, se essa historinha que o homem não tem escolha fosse verdade, no último dia, apartai-vos de mim. O Judas falou, peraí, eu só obedeci. Onde fica o lugar dos obedientes aqui? Que eu só vim para obedecer. O fato da existência do inferno como um local eterno de punição diante das obras das pessoas mostra que há livre-arbítrio. Porque só existe juízo, só existe julgamento onde há a opção de decisão entre direita ou esquerda. Se você não pode decidir, você não merece ser julgado. Você vai ser julgado pelo que mesmo? O texto diz que eles foram julgados pelas suas
obras. Segundo, a sua escolha pode influenciar na sua eternidade. A sua escolha pode influenciar na sua eternidade. Esse é o lembrete, por exemplo, que eu vejo no layout da cruz, da crucificação. Pastor, o que é layout? Layout é o desenho, não é o esquema onde está a cruz. Veja só. Pensa no Gólgota. Responde para mim. Tem quantas cruzes ali? Hã? Ok, 3. Por que não 4? 5, 10, 20, 40? 2. Mas tinha que ter 3. Qual é a de Jesus? Hã? A do meio. Precisamos ler na Bíblia até achar o texto. Todo mundo sabe, né? A cruz do meio é a cruz de Jesus. E foram crucificados 2 ladrões. E Jesus no meio. É a Bíblia. É a Bíblia que diz isso. Veja o layout do Gólgota na crucificação. Jesus no meio. Olhe com calma. Qual é a posição de Jesus? Do meio. Ele ocupa o lugar do meio. Um ladrão do lado direito. Um ladrão do lado esquerdo. Isto lhe diz alguma coisa? Vamos lá. Estamos falando hoje de escolhas. Os dois estão na mesma distância de Jesus. Se você depender de Mateus 27, 44, dá para colocar rapidinho aí, não precisa nem abrir aí, vamos ver se coloca na tela. Mateus 27, 44, os dois blasfemaram contra Cristo. Ambos blasfemaram contra Cristo. O da direita blasfemou, o da esquerda blasfemou. Está aí o texto? Ambos estão do lado de Jesus. Ambos estão próximos de Jesus. Um mudou, que é o texto da leitura. O outro não. Todo mundo fala sobre o ladrão penitente. Eu mesmo, você já deve ter me ouvido pregar sobre esse ladrão penitente algumas vezes. Todo mundo prega e fala sobre o ladrão penitente, por que ele mudou, a oração dele, os detalhes da oração, enfim, mas sempre esquecemos do ladrão que não mudou. Não é verdade? A gente meio que... Jesus está no meio, tem uma cruz de um lado, outra cruz do outro. Pensa em Mateus 7. Uma estreita, outra larga, duas possibilidades de Jesus no meio. Duas possibilidades de Jesus no meio. Esse é o layout do Gólgota. E a gente sempre esquece do ladrão que não mudou. Aí a pergunta é, e ele, Jesus? E agora? Um se converteu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso. Pá, bingo, acertou, na mosca. Deu certo. Mas e o outro cara? Que fica lá quieto depois, ali, vendo a situação e tal. Não seria apropriado ali, como os batistas nos ensinaram, um tal de convite pessoal? Tem alguém aqui que não sei o que lá, dá um sinal com a mão. Ele não ia conseguir dar um sinal com a mão, ele estava ocupado com as mãos, na cruz. Mas se você sentir alguma coisa, se você... né, não seria apropriado ali Jesus virar para ele e falar, e aí você? Você não quer também abrir o coração, como ele? Você não quer repensar? Você tem alguns minutos de vida, talvez poucos minutos. Você não quer aí reestruturar, repensar, colocar e tal. Não valeria talvez uma última palavra de persuasão? Jesus fez isso? Não. Ofereceu a ele o silêncio. Que também é uma dádiva, na minha opinião. Veja, o pastor deixou 99 carneirinhos e foi buscar um. A mulher varreu a casa inteira para encontrar a moedinha. Mas o pai deu ao filho o direito de escolher entre ele e o mundo. E respeitou esse direito. Essa escolha é sua. E eu respeitarei a sua escolha. Jesus fez o mesmo entre esses dois criminosos. Às vezes, Deus envia trovões para nos alertar. Às vezes, talvez até uma dor, uma perda,
ou uma bênção para nos acariciar. E às vezes Ele envia o seu silêncio, enquanto nos honra com o direito de escolha sobre a nossa eternidade. Falar com você, tá tudo explicado aí. E aí? E agora? E creia que há muita honra nisso. Às vezes a falta de escolha nos deixa mal. Tipo assim, você escolheu sua cor? Não. Você escolheu seu cabelo? Não. Você escolheu seu sobrenome? Não. Você escolheu seu bairro onde você nasceu? Não. Você escolheu sua mãe? Não. Você escolheu nascer nessa família? Não. Você escolheu seu tamanho? Não. Mas quando nasceu, não, né? Hoje em dia a gente está escolhendo. Mas quando nasceu, você escolheu quantos quilos? Não. Sua habilidade no futebol? Não. Se você é veloz quando corre? Não. Nada disso você escolheu. Mas todas as reclamações, eu podia ser maior, eu podia ser menor, eu podia ser mais gordo, eu podia ser mais alto, eu podia ser mais bonito, eu podia ser mais branco, eu podia ser mais moreno, meu olho podia ter isso, meu cabelo podia ser não sei o quê, meu emprego podia ser... Todas essas reclamações de coisas que nós não escolhemos, caem por terra quando vimos que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e falou assim: a escolha é sua. E a eternidade depende disso aí. Todas as outras escolhas, o que valeria ter um nariz mais bonito, se no final você vai para o inferno a eternidade inteira? Você vai curtir o seu nariz bonito por 50 anos, 60, 70, 90, e o resto? Todas as escolhas que não podemos fazer são etéreas, mas a escolha que podemos fazer implica na eternidade. Veja como Deus é gracioso. Então presta atenção, qualquer injustiça na vida, tipo, meu pai e minha mãe ambos morreram num acidente, e eu fui criado por minha tia que é uma megera, por exemplo, sei lá, qualquer injustiça, qualquer reclamação, todas as injustiças, dores, perdas, reclamações, enfermidades, cânceres e tudo, cessam quando vimos que Deus plantou a árvore no meio do jardim e disse: a escolha é sua. Qualquer injustiça na vida é compensada pela honra de escolhermos sobre Deus. Você não pode escolher teu sobrenome, mas você pode escolher sobre Deus. Você não pode escolher a cor da tua pele, mas você pode escolher onde passar a eternidade. Você não pode escolher o bairro onde você mora, mas você pode escolher aonde você vai morar pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Aleluia! Aliás, essa escolha é tão nobre. Você concorda? Ou você preferiria o contrário? Você queria Você queria escolher sua cor, seu nariz, seu peso, se você tem um bumbum murcho ou não, porque isso aí, as pessoas não dormem, as pessoas e tal. Você queria escolher isso? O tamanho do seu seio, do seu cabelo, se você é calvo ou não, você trocaria, escolher tudo isso e deixar a sua eternidade ao léu? Deus deu a melhor escolha para você. Deus escolheu o melhor. Naquilo que a gente não pode escolher, tudo fica aqui. Naquilo que você não pode escolher, tudo fica aqui. Mas a escolha que você pode fazer define a sua eternidade. Presta atenção, a sua escolha define a eternidade. E o que pastor, mas tem tanta coisa que eu queria escolher. Tudo bem, as coisas que você não queria escolher dura 50 anos, 60, talvez 70, sei lá. Disse o salmista Moisés, Moisés mesmo, não errei. É o salmista Moisés, Salmo 90. Ele escreveu um salmo. Que talvez com força, com preparo físico, talvez você chegue a 80, quiçá 90. E acabou. E terminou. É o segundo? Não. A sua escolha pode influenciar na sua eternidade. E termina no terceiro ponto, dizendo: você, não importa a sua idade,
seu peso, sexo, o que você comeu de manhã, não importa nada disso. Você pode mudar agora. Você ainda pode mudar agora. Eu confesso que nesses 20 anos, um pouquinho mais de ministério, pastoral, de aconselhar e de ajudar, eu comecei muito inexperiente, porque vocês sabem, meu testemunho, eu comecei muito jovem. Hoje, antigamente, até pouco tempo atrás, eu ouvi falar, eu sou um pastor jovem. Hoje eu não falo mais que eu sou um pastor jovem. Mas eu tive a oportunidade de ver, a triste oportunidade de ver casamentos acabando. E não por falta de conselho. Irmão, para de ser assim. Irmão, melhora. Irmão, não faça assim. Irmã, não é desse jeito. Irmã, não é por aqui. Até que um dia o marido fala, pastor, não aguento mais, tchau. Ou a mulher fala, pastor, Deus, cheguei lá, joguei, eu já vim com o advogado, vamos assinar, e vai vender casa e carro, e fazenda, e não sei o quê. Ou não tem nada, é só as roupas mesmo, vai cada um. Eu vivi para ver isso, infelizmente. Porque pessoas não querem mudar. Então, terceiro ponto, você pode mudar agora. Você pode mudar agora. Não vem com essa conversa mimimizenta de que, pastor, eu não consigo, eu não canto. Consegue? Claro que consegue. Você é uma pessoa. Você consegue. E essa é a grande lição da cruz. A mudança no último minuto. A mudança e transformação na última hora. Você já fez escolhas erradas na vida? Sim ou não? Eu já. Você já errou? Eu já. Você já pecou? Eu já. Mas o mais legal do Evangelho é que agora, exatamente agora, Deus está te dando a oportunidade de mudar. Aí você fala, pastor, se eu ouvir essa pregação daqui 2 semanas, aí o senhor vai estar falando assim na gravação, porque agora, eu não sei como eu falei agora há pouco, mas vamos lá, vamos dizer, eu acho que foi assim, agora, exatamente agora, Deus está te dando a oportunidade de mudar. Eu falo de novo, daqui 2 semanas, ou se você ouvir essa palavra daqui 2 anos, aí eu vou dizer, e agora, exatamente agora, Deus está te dando a oportunidade de mudar. Aí você para e fala assim, pastor, isso é conversa, é porque está gravado. Não, é porque Deus está te dando chances, e mais chances daqui 2 dias, e mais chances daqui 2 anos. Ele quer que você mude. Essa é a questão do Evangelho, essa é a graça no Evangelho. Deus está te dando chance agora. Você está com a tua mulher, com o teu filho, então Deus está te dando chance. Você está com a tua mãe, com o teu pai, Deus está te dando chance. Deus está te dando chances agora. Eu estou cheio de pessoas dizendo, pastor, se eu pudesse voltar, eu não teria deixado, ou eu não teria dito, eu não teria ido, ou eu teria dito sim, ou eu teria dito não, ou eu teria assinado, ou eu não teria assinado, ou eu não teria dado conversa, ou eu teria conversado, eu teria contratado, ou eu não teria contratado, eu teria pedido demissão, eu teria processado, ou não teria processado, sei lá. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse mudar. Algumas coisas parecem não ter volta. Mas a boa notícia é que tudo isso que não tem volta, não diz nada sobre a eternidade. Pode ser que dê dor de cabeça aqui, porque termina de um jeito ruim, que você põe a mão no bolso, tem que gastar, ou você, sei lá. Mas a boa notícia é que quanto ao que importa, quanto à eternidade, você pode mudar de ideia agora. E a escolha é sua. Porque como pode 2 irmãos da mesma mãe, do mesmo pai, terem destinos tão diferentes, como os que eu apresentei aqui, ou como Caim e Abel? Um escolhe matar, o outro escolhe Deus. Como pode? Eu não sei. Mas eles sabem. Eles têm lá os motivos deles. Se eu perguntar para você, como pode? 2 condenados, os 2 olhando para o mesmo Jesus.
ouvindo as mesmas palavras, vendo as mesmas cenas. Eu até posso aceitar que esses caras fizeram escolhas erradas lá atrás. Eles começaram a andar com uma turma que não precisava ter andado, deram conversa a uma turma do mal, e eles foram, e eles viveram entre as gangues da Palestina, entre não sei. Mas agora eles estão diante de Jesus, um de um lado, outro do outro, e Jesus no meio. E eles viram Jesus, ouviram Jesus. Um escolhe ridicularizá-lo mais, o outro escolhe orar, pedindo uma última oportunidade, uma última chance. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque um escolhe Deus e outro escolhe zombar. Eu não sei, mas eles sabem. Quando um orou, Jesus o amou tanto a ponto de salvá-lo. E quando o outro o ridicularizou, Jesus o amou tanto a ponto de deixá-lo livre. É isso que você quer, a eternidade? A escolha é sua. Pastor, se alguém perguntar qual foi a mensagem de hoje, você tem escolha. Você escolhe sobre isso. Você escolhe sobre Deus. Você pode aproveitar esse presente de Deus, essa dádiva de Deus, para ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Ou você pode continuar repetindo os erros da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, do chefe da gangue, do seu patrão, de quem você quiser. Porque o ser humano, ele é muito, eu não sei qual a palavra para isso, eu não vou procurar porque estou sem tempo, mas a gente pega manias muito fácil. A gente pega manias muito fácil. Eu não percebi aqui em Campinas ainda, mas toda igreja que eu pastorei tem gente que começa a pregar igual eu. Você pega, tem coisa que pega, e se você for para o Nordeste, daqui 15 dias você começa a falar mais ou menos igual. E se você for para o Sul, você começa a falar, tem coisa que é assim. Então você escolhe quem você quer parecer, quem você quer imitar, Jesus, ou tem várias opções aí no mundo, de pessoas e comportamentos que você pode replicar. Porém, a sua escolha repercute na eternidade. Ser um crápula ou alguém parecido com Jesus, a escolha é sua. Deus abençoe vocês.